Olá, queridos que estão participando aí do meu canal e também da minha página no Facebook. Quero convidar você a, juntamente comigo, aprender da palavra de Deus, a estudarmos a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer aqui uma mensagem da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos falar sobre aflições no tempo presente e meditando nas aflições de ordem natural. Muitas coisas que acontecem, muitas aflições que acontecem de ordem natural, ou seja, coisas que acontecem na natureza, muitas delas hoje muitas coisas têm acontecido porque o próprio homem, é ele que tem destruído a natureza. O próprio homem tem causado desmatamentos, que isso tem provocado o aquecimento global, trazendo aí esse furo na camada de ozônio, e muitas das vezes começam a morar em lugares perigosos, aonde pode haver desabamentos, e muitas das vezes as causas de aflições que acontecem no mundo é causada pela própria ignorância do homem, que tem destruído o próprio planeta Terra. As grandes aflições de ordem econômica do mundo, ela vem por causa do próprio homem. O próprio homem é que, com o seu desejo e a usura, a avareza de sempre querer ter mais do que o outro, existe essa desigualdade social no nosso planeta, na nossa terra, no nosso Brasil, que sempre um quer se dar bem, quer ser melhor do que o outro. A falta do amor, muitos têm omitido, muitas pessoas não têm ajudado aquele que necessita. Muitas das vezes têm pegado a fatia maior do bolo e têm olhado uma pessoa padecer necessidade e não ajuda. São períodos que vivemos em que as pessoas vivem com um salário mínimo que não dá condições humanas de sobrevivência. Uma das coisas que muitas das vezes tem trago a tristeza no coração de muitas pessoas, a ponto de algumas até mesmo tirar a própria vida. Pessoas muitas das vezes estão trabalhando em uma empresa há muito tempo, chega da hora para outra, com a crise que acontece no país, com a crise que acontece na empresa, o patrão chega e fala: olha, por causa da crise eu vou ter que fazer cortes. E já houve-se casos de que pessoas que tiraram a própria vida porque recebeu ali um documento na mão para assinar dizendo que está de aviso prévio. É uma tristeza muito grande. Uma das causas que causa muita aflição na terra é de ordem econômica. Existe uma desigualdade, um desamor. Existe muitos países, muitas pessoas que elas não têm o desejo de compartilhar, de ver o crescimento. É cada um querendo ser melhor do que o outro. Como é que ainda na terra teremos a chance, nessa terra, de ver um país onde as pessoas, um mundo onde as pessoas terão igualdade social? E isso só vai acontecer durante o milênio, quando o próprio Jesus será o governador desse mundo. Dando seguimento a esta palavra, nós vemos também que existe muitas aflições que acontecem na vida das pessoas e dos cristãos também, de ordem física. Quando fala de ordem física, quero falar da parte anatômica, do corpo, da mente, e também os problemas físicos, os problemas de doença, de tristeza, de depressão, trazem também consequências espirituais, trazem também a doença para a alma, para dentro da nossa alma. Passamos também a sofrer com as consequências daquilo que sofremos, que venhamos padecer na nossa carne. As doenças que mais têm afligido a população do mundo, as pessoas, é o câncer, é a depressão, é a AIDS, é as doenças psicológicas, que tem trago para as pessoas uma decadência na saúde. E muitos têm padecido dessas enfermidades, e muitas doenças
são provocados também pelo próprio homem. Existem muitas enfermidades, doenças, problemas físicos que é de ordem física, e existe aquelas que são de ordem espiritual, que são doenças causadas por demônios. Jesus expulsou daquele menino, aquele pai levou aquela criança que estava ali, tinha um espírito maligno de surdo e mudo, e ele chegou e orou, e naquele momento expulsou aquele demônio. Ele caiu no chão, começou a se estribuchar, começou a espumar pela boca, e naquele momento existiam espíritos malignos que colocava a surdez naquela criança. Mas muitas doenças de hoje, do século 21, é causado pelo próprio homem. Alimentação descontrolada. Tem pessoas que comem sem ter uma alimentação balanceada, sem ter uma alimentação que venha ter, que seja rico em nutrientes, que traga saúde. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Por isso nós devemos zelar, cuidar do nosso corpo. E muitas pessoas não cuidam da saúde, tem alimentação desordenada, come sem saber nem o que está comendo, se aquilo é bom ou não para o próprio organismo. Depois, quando fica doente, vem dizer que a culpa é de Deus. Muitas aflições, muitos problemas de saúde que o homem passa é consequência da sua própria falta de controle, falta de domínio próprio. É por isso que existe o fruto do Espírito, que traz para o homem o domínio próprio, que traz para o homem ali o controle sobre as coisas da terra, sobre as coisas carnais. O homem precisa disso, e a palavra ensina. E aqui nós vemos que, por que então que o crente, ele é crente e sofre? E alguns falam, Jesus tomou sobre si todas as nossas dores. Quando Jesus desceu na cruz, quando Jesus subiu até o Calvário para morrer por nós, ali ele estava levando sobre si a consequência daquilo que nós iríamos sofrer, daquilo que muitos padeciam. O seu próprio sangue era que o salvava do pecado. Mas Jesus derramou seu sangue para não ser mais necessário que o meu sangue viesse ser derramado. Os antigos diziam, era um olho por outro olho. Os antigos diziam, era um dente por outro dente. Era a própria vida, matou, o seu sangue vai ter que ser derramado para poder pagar aquela vida. Mas Jesus veio para poder tirar isso. Jesus veio para dar liberdade. Mas a causa e a razão de muitos estar vivendo e sofrendo é por causa do seu próprio pecado. O salário do pecado é a morte. E hoje nós vemos que a morte, a pior morte que tem, não é só a morte da pessoa desfalecer, o coração parar de bater, mas a morte do século em que estamos vivendo é a morte espiritual. Pessoas que estão andando pela rua como se fosse um zumbi, estão vivos andando, mas na verdade estão mortos. São mortos vivos, são zumbis que estão andando pelas ruas, mas estão mortos por dentro. Algumas pessoas até bonito, lindo, mas dentro está tudo morto. É como um sepulcro calhado. Ou hoje nós temos sepulcros que tem aquelas pedras lindas de mármores, mas lá dentro está um defunto morto. Quantas pessoas que estão sofrendo, padecendo por causa de consequência do seu próprio pecado. Há uma diferença de você sofrer aflições por consequência do pecado, para aqueles que sofrem a consequência de uma provação de Deus. Ainda há aqueles que são provados por Deus, porque o Senhor prova quem Ele ama. O Senhor prova aquele que ama, porque nós que somos seres humanos, quando tudo está bem, sempre foi assim desde a época do povo de Israel. O conceito de salvação no Velho Testamento era de mostrar que Deus dava o livramento para os seus filhos israelitas dos inimigos, contra os seus inimigos que vinham tentar matar. O conceito salvação no Novo Testamento, na Nova Aliança, é de que o sangue de Jesus veio para salvar todo aquele que nele crê. E todos aqueles que chegavam até Jesus, que o aceitava, ele dizia: vai e não peques mais,
vai e não peques mais. Cada vez que você vai cometendo um pecado, que vai vivendo uma vida de pecado, você vai entristecendo o Espírito de Deus, e você vai perdendo a imunidade do Espírito Santo. É aí quando vem o inimigo com seus dardos inflamáveis, com as suas enfermidades, suas doenças, e injeta. Isso aí é consequência do próprio pecado, a doença que vem da consequência do próprio pecado. E aqueles que são provados por Deus é porque Deus ama. O Senhor prova quem Ele ama, a ponto de olharmos a história de Jó. Jó, ele foi provado por Deus, e ele não desistiu, nenhum momento. Teve um momento de tristeza, sobre tristeza, que talvez ele achava que não ia aguentar, mas ele foi fiel até o fim. E hoje muitas pessoas, no tempo da graça, que é o tempo em que temos o acesso direto ao Pai, é um privilégio muito grande, aonde que o Espírito Santo, no tempo da lei, no tempo dos antigos, ele só era para os profetas, para os reis, para o sacerdote, ou para aquela pessoa que por um período de tempo ela era ali escolhida por Deus para ser usada. E a promessa do Espírito Santo veio através da boca do profeta Joel, em que diz que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. É um privilégio que temos, e muitos não têm valorizado essa comunhão, esse véu que foi rasgado. Por causa disso, muitos têm vivido de qualquer maneira, não busca mais o Pai, não ora, não tem mais um relacionamento íntimo com Deus, e viram presas fáceis de Satanás. Por isso que vem a doença, vem o mal, e começa a alojar na tua vida. Diferente daquela prova que o Senhor, Ele traz para poder testar a tua fé, muitos têm vivido nas aflições por consequência do abandono à palavra de Deus, pelo menosprezo ao Espírito Santo de Deus. Muitos têm sofrido e têm vivido aí, sofrendo muito tempo, porque não toma uma posição com Deus. E a palavra de Deus, ela é bem clara. E aqui nós vemos que a degradação humana, desde o começo, quando ali Caim mata seu irmão, já começou ali toda aquela degradação, todo aquele problema todo na terra, que chegou um ponto de Deus ele não aguentar tanto pecado, tanta coisa errada, e formar uma nova geração através da família de Noé. E quando chegamos ao tempo da dispensação da lei, que primeiro veio a dispensação da inocência, depois a dispensação da consciência, aonde não havia Bíblia, aonde não havia lei, aonde não havia um pregador, um pastor, mas o próprio Deus deixou para o homem a consciência daquilo que era certo e daquilo que era errado. O homem tinha consciência do que ele fazia de certo e de errado. Até hoje, pessoas que ainda não conhecem a palavra, as pessoas digam: e aí, se o evangelho não chegar naquela nação? Mas ele tem consciência do que é certo, do que é errado desde criancinha. A criança sabe o que é certo e o que é errado. E muitos têm sofrido a consequência, porque mesmo na sua consciência, sabendo que está errado, continua vivendo uma vida de erro. Quando a Bíblia fala que chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outro, é vir para o Senhor, transformando a sua vida, transformando a sua forma de pensar, um raciocínio lógico dentro da palavra, que traz uma nova conduta, uma nova forma de viver. Agora, irmão, existe por aí muitas teorias, muitos que têm pregado apenas a teoria de que o céu é aqui na terra, de que aqui na terra você tem que ter todos os tesouros da terra. Não, o Senhor não quer que ninguém padeça necessidade. Mas muitos têm pregado essa teoria, e muitos que estão somente vindo para a igreja, ou indo para alguma igreja, querendo uma bênção material, quando passa um momento de aflição, de dificuldade, sai da casa de Deus, muitas das vezes, porque acha que dentro da igreja é só para ele viver pedindo. Não, nós temos que pedir sim, porque a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos de Deus e temos que pedir, mas a palavra nos ensina que nós temos também que dar para Deus o nosso louvor, dar a nossa fidelidade, a nossa vida de santidade, e assim iremos vencer todas as aflições da vida. E fechando essa palavra, como o apóstolo Paulo, que escrevendo aos Filipenses, uma igreja que pensava como ele, que sofria com ele, padecia com ele,
Se você está passando uma aflição, e ela é prova de Deus na tua vida, para que você a cada dia venha crescer na graça e no conhecimento e na fidelidade com o Pai. Por isso, cada dia da sua vida, se humilhe na presença de Deus na oração. Entregue a sua vida como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Fique na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe.